E aí, como é que vão vocês? Espero que estejam todos bem, todos correndo atrás dos seus objetivos. Bora pegar carona mais uma vez comigo hoje. Eu estou indo sentido a Joinville. Na verdade, tenho os compromissos. E deixa o seu like, o seu comentário e vamos batendo um papo aí, beleza? Cancela aberta. Obrigada. Tem muita gente aí que curtiu esse tipo de vídeo, então hoje mais uma vez, dando carona pra vocês, eu tô dando um pulo até Joinville e bora falar a respeito de um assunto que eu estava lendo hoje na parte da manhã, a hora que levantei, na verdade. Inclusive até me enviaram o link a respeito desse assunto, que é sobre o novo Código Eleitoral que pode abrir mais espaço para campanhas políticas, né? Campanhas eleitoreiras dentro das igrejas. Em outras palavras, o negócio vai ficar com apoio federal. O negócio vai ficar mais complicado do que se imagina ou não. Talvez seja uma brecha aí, um pontapé inicial para que as igrejas venham ser taxadas lá na frente. E alguns até me perguntaram o que eu achei, se eu não ia comentar a respeito desse assunto. E enquanto eu faço a minha correria aqui, vamos pensar junto, que a gente precisa parar e analisar algumas coisas. Até onde vai o papel da igreja dentro do contexto político? Até onde ela está sendo um corpo de Cristo, conforme seria, né? É a base, cumprir, né, o seu papel como corpo de Cristo. Mas a pergunta é, ela está virando uma peça de um sistema? Da engrenagem política? Que é o que eu sempre falo nos meus vídeos aqui. A igreja, na verdade, virou um braço da política. Faz parte da engrenagem que sustenta, que guia, que faz funcionar tudo que nós vemos acontecendo dentro do contexto político. Tem esse projeto em andamento no Senado. Se você não leu a notícia, procura aí que você vai ver. Inclusive está lá no site do Fuxico Gospel, onde estão sendo analisados pela Comissão da Constituição e Justiça, que mexe diretamente com isso, claro. E o que ele faz? Flexibiliza as regras para manifestações políticas dentro das igrejas. O negócio está ficando pior do que a gente imaginava, né? Pior do que se imaginou até agora. Para ser bem direto com vocês, isso significa que os líderes religiosos podem apoiar candidatos durante cultos, descaradamente, sem sofrer punições. Isso mesmo. Cara, é um absurdo, mas enfim, é o que está sendo noticiado. Agora veja só, o projeto retira as sanções severas para quem usa o altar, o lugar da palavra, para fazer campanha. Um verdadeiro curral eleitoral e é o tal voto cabresto descaradamente. Agora, respira comigo aí e pensa uma coisa. Isso é papel da igreja? Comenta aí embaixo. Isso é ser igreja de Cristo? Ou é ou seria usar-se da fé como palanque eleitoral? Porque a proposta ainda diz que manifestações políticas, segundo o que eu li, né? Manifestações de políticos partidários dentro do templo não poderão ser objeto de limitações. O negócio é bem claro. Ou seja, abre as portas para transformar o culto em um verdadeiro comício. Que, claro, você pode até dizer aí, não, mas isso já está acontecendo, Zé. Eu concordo contigo, já vinha acontecendo descaradamente. Mas ainda tinha um certo temor por um e outro, limitavam, né, o tempo. Agora tu pode reunir a igreja e fazer um verdadeiro comício em adoração a Deus, quer dizer, ao político, totalmente 100% do tempo, sem limitações.
é bem clara a proposta, que diz, né, que manifestações políticas partidárias nos templos não poderão ser objeto de limitações. E quem está feliz com isso, é claro, é os políticos, é aqueles que comem um pouco da fatia, né? Tudo isso, meus amigos, é para reagir à decisão da justiça que tinha punido justamente esse tipo de abuso. Mas aí eu te pergunto, se um pastor sobe no altar e pede voto para candidato, isso é evangelho? Ou é politicagem com verniz religioso? Para mim, descaradamente, é politicagem. Se você não lembra, acho que o ano passado, em 2024, um pastor do Rio de Janeiro foi multado por fazer exatamente isso. Em 2022, um deputado perdeu o mandato por abuso de poder religioso. Agora querem mudar a lei para permitir exatamente esse tipo de coisa. Cara, sinceramente, meus amigos, a pergunta é: a troco de quê? A gente precisa entender, meus amigos, a igreja não pode ser usado como moeda política. Já perder o temor quando isso acontece, agora vai ser descaradamente, mas não poderia ser usado como uma moeda política. Porque no momento que ela se mistura com interesses partidários, ela deixa de ser igreja, ou profética, né, uma igreja, e passa a ser estratégia para o sistema e não para o reino de Cristo, conforme eles pregam e reúnem o povo, né, que é o reino de Deus, é o povo de Deus, mas na verdade está se transformando, já se transformou no meu ponto de vista já há muito tempo, agora só vai ficar legalizado, né, num verdadeiro um grupo de pessoas que se dizem igreja, se dizem reunir-se como igreja dentro dos templos, mas que não passam de uma estratégia para o próprio sistema. E tem mais, isso fere o princípio de igualdade nas eleições. É exatamente aí que pesa, né, a desproporcionalidade. Porque o que vai dar de candidato, meus amigos, se fingindo de crente, vocês não têm noção. Até porque os evangélicos é considerado, né, hoje a maioria. Porque, na verdade, se você for analisar, um candidato comum vai ter que correr atrás de votos nas ruas, nos debates, com propostas, mas o outro que tem apoio de uma grande igreja vai ter um exército inteiro de fiéis sendo orientados, direta ou indiretamente, a votar nele. Isso é justo? É a pergunta que eu faço. Responda para mim aí nos comentários, cara. Isso é justo? É claro que não é, cara. Mas tudo em nome da fé, né? Tudo em nome de Deus. Enfim, tá valendo tudo, na verdade. E eu vou dizer uma coisa para você. Isso não é só injustiça eleitoral. É injustiça espiritual também. Porque a igreja foi chamada para ser sal da terra. Não é assim que está escrito na Bíblia? É para ser sal da terra, luz do mundo, e não comitê eleitoral de ninguém, meus amigos. Pensa, raciocínio para você entender o que... Cara, não faz sentido, mas para eles faz, né? Afinal, a gente sabe como é que funciona aí a questão da bufunfa, né, quando cai na conta. Se a gente mistura a fé com um projeto de poder, claramente perde o discernimento. E é exatamente isso que já perderam muitos líderes evangélicos já há muito tempo. Perderam totalmente o discernimento. Enquanto a igreja perde o discernimento, ela se torna massa de manobra. E é o que a gente está vendo. As igrejas perderam o discernimento das coisas. Seus líderes, né, através dos seus líderes. E se tornaram líderes de massas de manobra a favor de uma política. E pior, usa o nome de Deus para validar interesses humanos. Cara, eu só digo uma coisa para vocês que pediram para mim comentar sobre isso aí, o que eu acho. Eu só digo uma coisa, cuidado com isso. Abra os olhos.
Veja além das quatro paredes, da bolha. A igreja hoje está sendo usada por esses líderes corruptos, nojentos, que se sentem donos daquilo que não deveriam ser donos, mas se sentem donos, né, se tornaram empresários da fé. O negócio virou de pai para filho, na verdade. O nepotismo já se tornou normal. Essas pessoas não têm um pingo de responsabilidade com relação ao lado espiritual da coisa. E eu estou dizendo isso aqui não é para atacar pastor, atacar igreja ou atacar político, não. É só para a gente pensar eticamente, moralmente, espiritualmente. A quem você está servindo? Ao reino de Deus ou ao reino dos homens? Nessas alturas aí. Por isso eu digo mais uma vez, cara, e não me canso de dizer, caem fora desse meio. Abra os olhos enquanto é tempo. Ser de Deus, servir a Deus é outra coisa. A igreja essa igreja, instituição, né? Não a igreja de Cristo, mas a instituição já se perdeu há muito tempo, infelizmente. E eu fico aqui perguntando, né, diante desse novo código eleitoral aí, que pode abrir mais espaço para as campanhas dentro das igrejas, como é que fica a Igreja Deus é Amor, acho que é a Cristã do Brasil, a Adventista do Sétimo Dia, que é proibido falar em política no púlpito? Será que vão manter ou vai ser pressionados, ou serão, né, pressionados a falar de política? Que Deus tenha misericórdia. Depois ainda querem pegar no pé dos destemplados, né? Chamo de desigrejados, rebeldes. Mas olha a bagunça que virou, cara. Pelo amor de Deus. Na verdade, estão certo, né? Afinal, o negócio se tornou um comércio de fé gigantesco. Igreja de Cristo mesmo, dentro desse contexto aí, pode ter certeza que já deixou de existir faz muitos anos. E eu encerro por aqui pedindo para você deixar o seu comentário aí embaixo. O que você acha disso? Porque no fim das contas, essa história toda não é só sobre política. É sobre identidade, é sobre missão, é sobre se a igreja vai continuar sendo a voz profética ou não, ou se vai se vender como ferramenta de poder. Que, no meu ponto de vista, já se vendeu, né? E a pergunta que fica é: a igreja está formando discípulos ou eleitores? Cara, para alguns isso não faz sentido, não é tão danoso, né, conforme outros enxergam. Eu mesmo enxergo, já vejo isso há muito tempo. Estou cansado de falar aqui no canal que a igreja se tornou um braço da política, do sistema, da engrenagem, né? Tem muita gente que fala das agendas. A igreja, ela está há muito tempo trabalhando a favor de impor da prática dessas agendas politiqueiras. Lembre-se que esse novo código, ele estabelece que manifestações políticos partidárias nesses espaços chamados igrejas, templos, não poderão ser objeto de limitações, contrariando a legislação vigente que proíbe, né, explicitamente pedidos de votos em locais de culto. Agora, pelo que está aparentando, vai ser normal. E quem fica feliz com isso é os donos das igrejas. É o chapeludo lá, é o Edir Macedo, os assembleianos, né, JW, o outro lá da Assembleia Madureira. Enfim, cara, essa galera aí vai curtir, estão curtindo e na verdade estão apoiando, né? E os políticos que se virem. O que vai dar de político se convertendo, vocês não têm noção, cara. Enquanto aquele que não frequenta a igreja vai sofrer, aquele que está dentro da igreja aí vai sair na frente. E eu fico me perguntando, é isso que profetizaram há tanto tempo, que os evangélicos iam dominar, que seria um número maior de evangélicos, seria um número maior no Brasil, que o avivamento viria?
Seria esse o resultado de um avivamento, cara? Eu, sinceramente, eu fico assim pensando, analisando. Hoje eu lendo essa matéria, eu fiquei, meu Deus do céu, cara, cada dia a coisa tá pior. E graças a Deus que eu não faço parte desse contexto aí. Deixa nos comentários se você concorda comigo. Agradeço a cada um de vocês. E eu vou chegar aqui nesse posto de gasolina para tentar comer, tomar um café, na verdade, comer alguma coisa e seguir viagem. Deixe seu like aí embaixo, que é importante, seu comentário, se você concorda comigo. Deixe seu comentário aí embaixo se você concorda comigo ou não. Não esquece que eu estou fazendo parte, não esquece que eu estou concorrendo ao Prêmio Best lá, no primeiro link está fixado. Vai lá, vota em nós, que isso fortalece. Afinal, esse canal só existe, né? Se não fosse vocês, com certeza não existiria. Se existe, é por causa de vocês. Votem em nós lá para pelo menos a gente se manter entre os 20 primeiro colocados. E eu agradeço a cada um de vocês. Me segue nas demais redes sociais. E esse é o canal Fala Zaio. E eu vou achar alguma coisa aqui para comer.